Olá, você que me ouve agora, já parou para sentir a velocidade do tempo? Ele escorre por entre nossos dedos, e antes que a gente perceba, os anos se transformam em memórias, e a vida que sonhamos parece sempre estar um passo à frente, como um horizonte que nunca alcançamos de verdade. Quantas vezes você já se pegou olhando para o espelho, ou para a vastidão do céu, e sentiu aquele aperto sutil no peito? Aquela voz, quase um sussurro que pergunta: será que é só isso? Será que a vida se resume a uma sucessão de dias onde a maior parte da sua energia, do seu brilho, da sua essência mais pura, é trocada por uma fração, por uma conta que mal se equilibra? Essa é uma pergunta que ecoa na alma de muitos, talvez da maioria silenciosa. Fomos condicionados a perseguir uma segurança que, no fundo, se revela uma cela dourada. Nos ensinaram a trocar 40 horas da nossa semana por 40 anos da nossa existência, sonhando com um final de jornada onde um pedaço do que nunca foi suficiente se tornaria a base para uma aposentadoria tranquila. Mas a verdade que aprendi na pele é que essa fórmula raramente se encaixa na realidade da alma. Eu vi com meus próprios olhos a dura realidade de que a maioria das pessoas, ao chegar ao ponto de poder de finalmente colher os frutos de uma vida de dedicação, ainda se vê dependente com a liberdade que tanto almeja, como um sonho distante e quase inatingível. E aqui, eu preciso ser brutalmente honesto, de alma para alma. Essa realidade não é um acaso, não é um destino cruel que te foi imposto. É uma escolha. E não estou aqui para apontar dedos, mas para acender uma luz, para te mostrar que a liberdade que você anseia não é um privilégio para os sortudos, nem um dom que se recebe ao nascer. Ela é uma habilidade que se cultiva. É uma estratégia que se desenha. É disciplina que se forja no fogo da constância. E, acima de tudo, é uma decisão inabalável. Uma decisão que, neste exato momento, repousa nas suas próprias mãos, esperando para ser manifestada. Eu sei bem o que é viver na sombra do descontrole. Eu me lembro vividamente de um tempo em que eu era jovem, mas já me sentia completamente perdido, enredado em dívidas que pareciam sufocar qualquer brilho, qualquer esperança de um futuro mais leve. Era um período onde o amanhã parecia um abismo sem fundo, sem perspectiva, sem um fio de luz para guiar meus passos. Minha ingenuidade me fazia acreditar que a solução era apenas manifestar mais. Se eu só tivesse uma oportunidade maior, um fluxo de entrada mais abundante, tudo se resolveria magicamente, como por encanto. Mas o meu ponto de virada não veio de um golpe de sorte ou de uma herança inesperada. Ele veio de uma conversa, de uma pergunta simples, mas que ressoou como um trovão na minha alma, mudando a paisagem da minha mente para sempre. A pessoa que me guiava com um olhar de sabedoria que carregava a experiência de uma vida, me perguntou um dia: você já separou sequer uma pequena parte, um mínimo que seja de cada energia que manifestou em suas mãos, desde que começou a trilhar seu próprio caminho? E ali, naquela confissão humilde, a verdade nua e crua se revelou em toda a sua simplicidade. Não, nunca o fiz. O sorriso que veio em resposta não era de julgamento, mas de um conhecimento profundo e compassivo. É exatamente por aí que sua jornada começa. Naquele instante, a semente da primeira grande verdade foi plantada em meu coração. A capacidade de gerenciar o pouco que se tem é o alicerce fundamental para manifestar o muito que se deseja. Não se trata de ter rios de abundância caindo do céu. Trata-se de ter um coração que compreende o fluxo, a gestão, o respeito intrínseco pela energia que se manifesta em sua vida. Essa revelação foi um choque, mas uma libertação. Comecei a aprender, não em livros complicados sobre finanças, mas na filosofia da própria vida, na forma de pensar sobre a energia, sobre o propósito, sobre a construção. E as coisas começaram a mudar. Não da noite para o dia, como num passe de mágica, mas com a persistência silenciosa e inabalável de um riacho que, gota a gota, tem o poder de esculpir a pedra mais dura. Porque a verdadeira plenitude não aparece por acaso. Ela é cultivada, regada, nutrida diariamente pelos hábitos mais alinhados e por uma mentalidade de crescimento inabalável. A abundância não é um evento.
É um resultado, a colheita de uma semeadura consciente, intencional, amorosa. O paradoxo que muitos vivem é acreditar que a prosperidade é uma questão de quanto se manifesta. Ah, se eu tivesse mais talento. Se a oportunidade certa finalmente batesse à minha porta, dizem. Mas a verdade, meus amigos, que aprendi na pele e na alma, é que a prosperidade verdadeira, aquela que traz paz e liberdade, é uma questão de decisões tomadas com consciência. É um ato de disciplina constante. É um olhar de longo prazo, que enxerga muito além do horizonte imediato, das necessidades e desejos do agora. Eu vi com meus próprios olhos a prova viva dessa verdade se manifestar inúmeras vezes. Pessoas que, com um fluxo modesto de energia em suas vidas, construíram impérios de liberdade e de paz interior. E outras que, com um mar de recursos aparentemente ilimitados, viram tudo se esvair em um piscar de olhos, como areia entre os dedos. A diferença não estava na quantia que entrava, mas na sabedoria com que essa energia era gerenciada, na humildade profunda de viver em alinhamento com suas possibilidades, no investimento incansável, na própria evolução. Essa jornada me ensinou a quebrar a ilusão da gratificação instantânea. A verdadeira construção de uma vida plena é tijolo por tijolo, dia após dia, com a paciência de quem planta uma árvore sabendo que a sombra virá com o tempo. É a arte da perseverança silenciosa. É o reconhecimento profundo de que o hoje é o arquiteto do amanhã. E por isso faço a você neste momento um convite inadiável, ressoando em sua alma. Não importa o tempo que já passou, não importa as dores do passado, as oportunidades que parecem ter escorrido, as escolhas que talvez hoje você faria diferente. O presente, este exato momento, é um renascimento constante. O hoje é o seu maior presente, a sua maior chance de reescrever sua história, de pegar o leme da sua própria existência. Receba esta promessa de transformação que vem do fundo do meu coração. Ao assumir a responsabilidade por sua relação com o fluxo da abundância agora, neste exato instante, você não apenas reescreve seu futuro material, você transmuta seu estado interior, do medo paralisante que te prende para a confiança inabalável que te impulsiona, da escassez que sufoca para a abundância que flui em sua vida, da incerteza que consome sua energia para a sabedoria que ilumina cada passo à frente. As verdades que vou compartilhar com você não são meras ideias ou conceitos. Elas são a essência da minha própria jornada, o que eu vivi e vi se manifestar na vida de milhares de pessoas que, em um momento de clareza, decidiram tomar as rédeas do próprio destino. A cada passo que dermos juntos, uma pergunta ecoará em seu ser, convidando a reflexão profunda. Você é o mestre da energia que flui em sua vida? Ou um mero observador, sem controle sobre seu próprio destino material? Lembre-se, a energia material é uma ferramenta poderosa, um servo leal e fiel quando bem direcionado, quando compreendido em seu propósito. Mas, ai de nós, se ela se tornar o mestre. A vida se transforma em uma servidão diária. A cada nova manifestação, a cada novo sonho adiado, a cada amanhecer que parece igual ao anterior. E essa não é a vida que você merece. Sua alma clama por mais, por plenitude, por liberdade. O chamado à preparação é imediato. Neste instante, sinta a energia que flui em suas mãos, a potência que reside em seu ser. Convido você a ter algo em mãos para anotar. Não estamos aqui para flutuar em teorias agradáveis, em conceitos que nos fazem sentir bem por um momento, mas que não se traduzem em realidade. Estamos aqui para criar um plano de ação concreto, uma estratégia palpável, que comece a se manifestar no seu dia a dia, a partir de agora. Prepare-se, porque a sua jornada de transformação mais profunda começa neste exato segundo. E a primeira verdade que ressoou em mim, o ponto de partida que mudou absolutamente tudo, foi esta. Aprenda a viver em harmonia com 70% da energia que você manifesta, não com 100%. E pelo amor que você tem à sua própria liberdade e ao seu futuro, jamais com 110% como a maioria das pessoas,
impulsionada pelo desejo e pela ilusão do ter imediato, costuma fazer. Esse hábito, simples em sua concepção, mas de uma força e um poder indescritíveis em sua execução, se tornou o alicerce inabalável de toda a minha construção. No início, eu pensava, com a angústia de quem mal conseguia respirar: mal consigo viver com o que já manifesto, como vou conseguir reservar algo para mim, para o meu futuro? E a resposta que recebi, que ecoa em mim até hoje, veio com a força de uma verdade universal. Se você não consegue viver com 90% do que manifesta, não conseguirá viver com 1000% também. Aquilo foi um soco no estômago da minha própria ilusão, mas era a mais pura verdade libertadora que eu precisava ouvir. A gestão da sua energia material, meu amigo, não é uma questão de matemática complicada, de fórmulas complexas que só gênios entendem. É uma questão de autodisciplina profunda e, acima de tudo, de autoconhecimento. Quando você começa a separar, com consciência e intenção, 70% da sua energia manifestada para suas despesas de vida, e então divide o restante com sabedoria, com propósito. 10% para investir em você mesmo, em seu crescimento interior, em conhecimento que eleva sua alma e sua mente, que expande sua consciência. 10% para o capital que trabalha para você, em investimentos que multiplicam sua energia e seus sonhos, que fazem sua abundância florescer. E 10% para a caridade, porque ao aprender a doar e a se abrir para o fluxo universal do dar e receber, você abre um canal inesgotável para receber a abundância de volta em sua vida. Algo verdadeiramente mágico e profundo acontece. Não é apenas a ordem que se manifesta em sua vida. O autorrespeito floresce como uma flor rara, e com ele, uma paz que antes parecia inatingível, distante. Você para de gastar cada unidade de energia como se fosse a última, como se não houvesse um amanhã, como se a fonte fosse secar. Você começa a pensar como um arquiteto da sua própria existência, um construtor de sonhos com base sólida, e não mais como um mero consumidor impulsionado por desejos momentâneos. Você lança as fundações de uma vida plena, de um futuro abundante e de um legado eterno. Isso, meus amigos, não é apenas uma estratégia para o seu bolso. É uma filosofia de vida que abraça a totalidade do seu ser. É o caminho para a paz que tanto buscamos, para a liberdade que tanto almejamos, para a plenitude que é seu direito de nascença. A disciplina de viver em harmonia com 70% da energia que você manifesta foi a porta de entrada para uma nova compreensão, uma nova dança com a abundância. Mas essa foi apenas a primeira camada da cebola, o primeiro passo nessa jornada de autodescoberta e empoderamento. O próximo movimento, a segunda grande verdade que aprendi e que transformou o meu caminho, foi sobre fazer a energia fluir, multiplicar e não apenas estagnar. Muitos de nós aprendemos a guardar, a acumular, e isso sim é um começo vital, um sinal de responsabilidade. Mas guardamos essa energia como se fosse um tesouro secreto, escondido debaixo do colchão da vida, ou em algum canto esquecido onde a própria passagem do tempo, silenciosamente, consome seu poder. Pense comigo, de coração aberto, a energia material, por si só, são apenas números, são papéis. Ela só se torna poderosa, só ganha vida e propósito, quando está em movimento, quando está trabalhando incansavelmente para você. Eu sempre senti e repeti em minha alma: se a sua energia material não está trabalhando para você, ela não é força, não é poder. É apenas um lembrete estático do seu próprio esforço, um potencial adormecido. A chave aqui não é o volume que você acumula, mas a disciplina inabalável com que você a coloca para operar, para florescer. A disciplina é a ponte invisível, mais sólida, que conecta seus sonhos mais audaciosos aos resultados tangíveis que você anseia alcançar na sua vida. Lembro-me com clareza de um momento de profunda dor e frustração. Uma situação simples, um compromisso esquecido, mas que me atingiu em cheio. Aquele pequeno erro financeiro, quase insignificante aos olhos de muitos, foi o catalisador. Naquele dia, a dor da minha própria desorganização, da minha falta de maestria sobre o fluxo da minha energia, foi tão intensa que eu disse a mim mesmo,
com a voz embargada pela emoção. Chega. A partir de agora, eu lidero o fluxo da minha energia, ela não me lidera mais. E foi assim que a chama da automação acendeu em mim. Não esperei que sobrasse algo no fim do mês, porque, sejamos honestos, para a maioria de nós, para a maioria das pessoas que vivem uma vida de luta, nunca sobra de verdade. A automação remove a negociação interna, aquela vozinha da desculpa, da procrastinação. Ela transforma a ação em um hábito inegociável, tão natural, tão intrínseco, quanto o próprio respirar, quanto o ato de escovar os dentes. Sem discussões, sem desculpas, apenas ação consciente. Essa é a essência da segunda estratégia, um pilar vital para a sua liberdade: salvar e multiplicar. Mas como saber onde canalizar essa energia para que ela se multiplique, para que floresça e se expanda? É aí que entra a terceira estratégia, uma das mais libertadoras e verdadeiramente transformadoras de toda a minha jornada. Estude a energia que te sustenta, como se sua própria vida dependesse disso, porque no fundo, em sua essência mais profunda, ela depende. Eu percebi, com uma clareza avassaladora, que a educação formal, por mais valiosa que seja em muitos aspectos, nos preparava para o mercado de trabalho, mas nos deixava cegos para o mercado da vida, para o fluxo da abundância. Eles não nos ensinaram sobre o poder silencioso e majestoso dos juros compostos, essa oitava maravilha do mundo que, quando atua a seu favor, multiplica fortunas e realizações. Não nos explicaram que uma linha de crédito não é uma fonte de riqueza, mas uma ferramenta de alavancagem que, se mal compreendida e mal utilizada, pode nos escravizar e nos prender em ciclos de escassez. E a verdade mais cruel de todas que me libertou de uma prisão invisível: o maior inimigo da sua liberdade plena não é a falta de dinheiro, não é a escassez material, mas a falta de conhecimento profundo sobre como a energia flui, se multiplica e serve ao seu propósito. Por muito tempo eu vivi nessa cegueira, tateando no escuro, tropeçando em cada esquina. Mas a boa notícia, a luz que acende a esperança em seu coração, é que você pode aprender em qualquer idade, a qualquer momento da sua jornada. Não importa se você tem 50, 60 ou 80 anos. O que importa, o que realmente faz a diferença, é a sua disposição inabalável para aprender, para crescer, para se expandir. Eu comecei a devorar tudo o que podia sobre a energia que nos sustenta, sobre como ela se manifesta, sobre as sementes de investimento, sobre a arte de gerenciar, sobre como as pessoas que construíram verdadeira riqueza e paz pensavam, agiam e sentiam. Meu objetivo mais profundo não era me tornar um especialista financeiro com títulos e diplomas, mas parar de ser uma vítima da minha própria ignorância financeira, de ser arrastado pelas marés do acaso. E a minha recomendação, que vem da alma para a sua alma, é a mesma. Dedique-se a um novo aprendizado por semana. Pode ser um novo conceito sobre a energia, um novo princípio de prosperidade, uma nova perspectiva. Coisas que parecem simples, talvez até pequenas isoladamente, mas que, somadas com consistência e intenção, transformam absolutamente tudo na sua vida. Eu senti em meu ser o que significa estar em um estado de impotência financeira. Aquela sensação de que você está completamente à mercê das circunstâncias, sem controle sobre seu próprio destino material, sem o poder de moldar sua realidade. Essa é uma das piores prisões que um ser humano pode enfrentar. É nesse ponto, nesse exato instante de clareza, que reside o seu verdadeiro e inestimável poder. Você pode agora assumir a responsabilidade total e amorosa pelo seu estado de abundância. Você pode aprender. Você pode mudar. E quando você se transforma, quando você muda sua perspectiva e suas ações, tudo ao seu redor começa a se realinhar, como peças de um quebra-cabeça cósmico se encaixando. Suas decisões se tornam mais nítidas, mais alinhadas ao seu propósito. Seus gastos se tornam mais sábios, mais conscientes. E as oportunidades, que antes pareciam invisíveis, começam a se multiplicar diante dos seus olhos, como flores que brotam após a chuva. Por quê? Porque você deixa de ser uma reação passiva aos eventos da vida e se torna uma ação consciente que molda sua realidade.
Você para de ser arrastado pelas correntezas impiedosas do acaso e começa a liderar o seu próprio barco, com um destino claro e um propósito inabalável. Imagine por um momento cada unidade de energia que se manifesta em suas mãos como um pequeno trabalhador, uma força vital a seu serviço. Você o contrataria e o direcionaria com sabedoria? Ou o deixaria preguiçosamente gastar seu tempo em trivialidades, em compras impulsivas que logo se transformam em arrependimento, em entretenimento sem propósito, dissipando-se no vento? Ou você daria a ele uma tarefa clara, um propósito elevado, um plano mestre para sua existência? Veja bem, a energia material é como um exército poderoso. Ou ele é disciplinado e opera a seu favor, construindo impérios de paz e abundância, ou ele se rebela, se dispersa e te leva à bancarrota, à escassez. E você, meu amigo, minha amiga, é o comandante em chefe desse exército, a mente mestra por trás de cada movimento. Então, vamos recapitular os primeiros passos, que são simples em sua formulação, mas definidores em sua aplicação, o verdadeiro começo da sua jornada rumo à liberdade plena. Viva em alinhamento com menos do que você manifesta. Crie a base sólida de 70% para suas despesas e distribua o restante com sabedoria e intenção, honrando seu ser e seu futuro. Salve e multiplique sua energia. Não a deixe estagnada, inerte. Coloque-a para trabalhar para você, de forma automática e inegociável, como uma força da natureza. Aprenda algo novo sobre a energia que te sustenta a cada semana. Invista na sua mente, no seu coração, na sua alma, porque o conhecimento é o maior ativo que você pode construir, a maior semente de liberdade que você pode plantar. Esse é o caminho, claro como o dia. Esse é o início da sua jornada, da sua transformação, da sua libertação. E há mais um detalhe crucial, uma verdade que não pode esperar. Comece hoje. Não na próxima segunda-feira, não depois da próxima fatura do cartão de crédito, não depois daquele evento que você está esperando, ou daquele momento perfeito que nunca chega. Hoje. Agora. Neste exato momento. Pegue uma caneta, anote qual é a sua manifestação mensal. Calcule 70% para suas despesas, 10% para seu conhecimento, 10% para seus investimentos, 10% para o universo em gratidão. E então, haja, porque sem ação, sem o movimento inicial, não há resultado, não há transformação. É como eu sempre digo, com a convicção de quem trilhou esse caminho. É infinitamente melhor começar pequeno, com um único passo, do que não começar de forma alguma. O movimento é vida. Se chegamos até aqui, é porque você tem a coragem de olhar para a sua própria vida com uma honestidade avassaladora e o desejo ardente de transformar. As verdades que compartilhamos até agora tocaram em pilares essenciais: a disciplina do viver em harmonia, a sabedoria de multiplicar sua energia e o poder libertador do conhecimento. Agora é hora de mergulhar em um novo nível de maestria, de consciência, de liberdade. A quarta estratégia, e essa, para mim, foi um verdadeiro divisor de águas na minha própria jornada, é: planeje o destino da sua energia antes mesmo que ela se manifeste em suas mãos. Isso pode soar simples, quase óbvio, mas a verdade é que a grande maioria das pessoas simplesmente não o faz. Elas reagem ao fluxo da vida, em vez de criá-lo. Lembro-me vividamente do momento em que finalmente aprendi a tecer um plano mensal para a minha energia. E não era um orçamento complicado de 10 páginas com fórmulas complexas ou termos inacessíveis. Era uma lista tão simples quanto a vida deve ser. Tinha 3 colunas: o que entra na minha vida, o que flui para fora, e o mais importante, o que sobra e para quê. Esse para quê era o coração de tudo, a alma do planejamento. Porque, meu amigo, se você não disser à sua energia para onde ir, ela encontrará o próprio caminho para desaparecer. E geralmente, esse caminho leva à impulsividade, ao desperdício silencioso, aqueles gastos que, ao final do mês, te deixam com a sensação de que a vida simplesmente evaporou no ar, sem deixar rastros significativos. A liberdade que você busca, que sua alma anseia,
não começa com uma grande herança ou com a sorte grande em algum jogo. Ela começa com algo tão singelo, mas tão poderoso quanto um caderno, uma caneta e o hábito inabalável do planejamento. Antes que um novo ciclo se iniciasse, eu me sentava, respirava fundo e escrevia. Aqui está o que virá. Aqui está para onde irá, com propósito e intenção. E aqui está o que estou investindo em mim, no meu crescimento, no meu futuro mais abundante. Era a minha forma de dizer ao universo, à própria vida. Eu estou no comando agora. Essa energia tem um propósito, um destino, uma missão sagrada. Talvez você esteja se perguntando, com uma pontinha de incerteza, mas e se a minha manifestação de energia for instável? E se eu não tiver certeza de quanto vai entrar no próximo ciclo? A resposta é simples e profundamente libertadora. Planeje mesmo para o incerto. Porque, como eu sempre aprendi na dura escola da vida, um plano imperfeito, um esboço, uma intenção, é infinitamente melhor do que plano nenhum. Uma manifestação de energia instável não é uma desculpa para o caos, para a desordem. É, na verdade, um chamado para uma responsabilidade ainda maior. Faça uma projeção mínima, defina um valor base para a sua sustentação e trabalhe com ele, com fé e determinação. E quando o inesperado chegar, quando o fluxo for maior do que o previsto, não o dissipe imediatamente. Faça o excedente trabalhar para você, inteligentemente, com sabedoria. Tudo o que entra sem um plano, sem um propósito claro, se perde nas emoções, nos desejos momentâneos, na ilusão do ter imediato. Pense quantas vezes você fez uma compra espontânea, sem pensar, impulsionado por um desejo fugaz, e depois se arrependeu amargamente, sentindo a energia escoar sem sentido. Aquilo não foi uma decisão consciente, foi uma reação emocional, um reflexo do momento. Mas no momento em que você começa a planejar, você começa a agir com base em metas elevadas, não em impulsos passageiros. Isso, meus amigos, é a verdadeira maturidade pessoal e financeira. Chegamos agora à quinta estratégia, uma das minhas favoritas, e que carrega em si a semente da verdadeira riqueza e da paz duradoura. Crie ativos, não apenas acumule energia. Por que essa distinção é tão vital para a sua liberdade? Porque a energia por si só não traz liberdade duradoura. Ela deve ser transmutada, transformada em algo que trabalhe para você, independentemente da sua presença física, do seu esforço diário. Minha vida inteira eu senti essa verdade em cada célula e a repeti com convicção. Não trabalhe apenas pela energia. Faça a energia trabalhar para você. E aqui reside uma armadilha sutil, uma crença limitante que prende muitos. Mas eu não sou um investidor. Não tenho o suficiente para comprar grandes empresas ou imóveis luxuosos. Mas um ativo não é apenas um título na bolsa ou um prédio imponente. Um ativo é qualquer coisa que gera um fluxo de energia ou valor para você ao longo do tempo, sem que você precise estar ativamente presente para gerá-lo. Suas habilidades mais profundas podem ser um ativo. Um pequeno negócio que você nutre com amor e dedicação pode ser um ativo. Até mesmo uma ideia bem escrita, um conteúdo que inspira por anos e continua a gerar valor para o mundo, é um ativo. Eu comecei minha jornada transformando a sede de aprender em conhecimento. O conhecimento, com o tempo, se transformou em ideias. As ideias, com a ação, se transformaram em produtos e serviços que tocavam a vida das pessoas. Depois, aprendi a investir em ensinar aos outros, a compartilhar o que havia descoberto. Ensinar gerou encontros e workshops. Esses encontros geraram fluxo de energia. E o fluxo de energia se tornou capital para ser reinvestido, novamente, em mais ativos, em mais sementes de liberdade. Esse é o ciclo do poder, da criação, da manifestação consciente. Você pode começar de forma tão simples, com um único passo, e já estará no jogo, já estará transformando sua realidade. Pense agora, que habilidade você já possui, que dom, que conhecimento que pulsa em seu coração e que pode ser transformado em uma fonte de energia adicional, em um fluxo de abundância. O que você sabe que pode ser útil, transformador para alguém?
Quem precisa da sua experiência, da sua sabedoria, da sua luz? Como você pode criar um fluxo adicional que te liberte? Na idade mais madura, muitos pensam que é tarde, que as oportunidades se foram. Mas você, em sua sabedoria, tem uma vantagem inestimável que os mais jovens ainda estão cultivando: a experiência de vida. E se você souber estruturar essa experiência, se souber destilá-la e compartilhá-la com propósito, ela se torna um ativo inestimável, um tesouro que gera valor infinito. Eu sempre fui guiado por uma verdade profunda que ecoa em cada fibra do meu ser. Pessoas que alcançam a verdadeira prosperidade buscam e criam oportunidades. Aquelas que permanecem estagnadas, que vivem na escassez, buscam e se agarram às desculpas. Pode soar duro, mas é a pura e cristalina verdade existencial. Enquanto alguns dizem com a voz embargada pelo medo: estou velho demais para começar algo novo. Outros abrem um novo caminho, uma nova fonte de energia, muitas vezes do conforto de seu próprio lar, usando o que já sabem e amam. Enquanto um guarda sua pequena energia em um envelope, outro investe essa mesma energia em um livro, em um curso, em um aprendizado que muda sua mentalidade e, a partir daí, cria fluxos de abundância inimagináveis. A diferença não está na idade que se tem. A diferença reside na mentalidade, na permissão de ser e na ousadia de agir. E há mais um ponto vital, uma verdade que precisa ser abraçada para sua libertação. Não tenha medo de se arriscar, de perder, de falhar. Muitos evitam a jornada de criar ativos porque enxergam apenas o risco, o perigo de perder o que tem. Mas lembre-se, e grave isso em seu coração: o maior risco de todos é não fazer absolutamente nada. A própria passagem do tempo, essa ladra silenciosa que chamamos de inflação, consome suas economias enquanto você dorme. A vida fica mais cara a cada novo amanhecer. Se você não está crescendo, se não está expandindo sua consciência e sua capacidade de criar, você está, na verdade, perdendo terreno, definhando. Portanto, um risco inteligente, um risco calculado, um passo dado com consciência e propósito, não é um problema. É uma parte essencial do seu crescimento, da sua evolução, da sua jornada rumo à plenitude. O medo paralisa, mas a ação consciente, com propósito e fé, liberta. Então, onde estamos agora nesta jornada transformadora? Não estamos mais apenas economizando passivamente, estamos planejando com intenção, com um mapa claro para a nossa abundância. Não estamos apenas cortando despesas ou privando-nos. Estamos criando ativos, plantando sementes que florescerão em rios de prosperidade. Não estamos esperando por milagres ou por um golpe de sorte. Estamos construindo nossa própria fundação financeira, tijolo por tijolo, com as próprias mãos, com a própria mente, com a própria alma. Que esse é o caminho para a verdadeira e duradoura estabilidade, para a paz que vem de saber que você é o arquiteto da sua própria realidade, o criador da sua própria liberdade. Olhe para a sua situação agora, com um olhar de amor e aceitação. Pense: o que, entre tudo o que você já possui em sua vida, pode se tornar um ativo? Talvez você tenha um espaço em sua casa que possa gerar um fluxo de energia adicional. Talvez você tenha um tempo precioso e a capacidade de ensinar algo a alguém, de compartilhar um dom. Não se limite aos caminhos tradicionais, às caixas que a sociedade nos impõe. A verdadeira abundância é sinônimo de criatividade ilimitada. É estratégia divinamente inspirada, e é a constante pergunta que ecoa em seu ser: como posso transformar meu tempo, meu conhecimento, minhas experiências, em uma fonte de energia, em um ativo que trabalhe incansavelmente para mim, me libertando? Lembre-se, não é sobre o quanto você tem agora, é sobre o que você faz com o que tem. Cada pequena decisão, cada ação consciente, cada passo de fé é um movimento poderoso em direção à sua liberdade plena. E é com essa energia de ação e propósito que faço a você um pequeno, mas significativo convite, um gesto de engajamento que amplifica nossa jornada coletiva. Se este vídeo, se essas palavras estão tocando o seu coração e a sua alma,
Se uma única ideia ressoou em seu ser e acendeu uma chama, se você sentiu um vislumbre do seu próprio poder interior, então, por favor, curta este vídeo. Clique no botão gostei. Pode parecer um gesto pequeno, mas é um sinal poderoso para o universo de que estamos no caminho certo, de que essa mensagem está chegando aonde precisa chegar, acendendo faróis na vida das pessoas. Se você ainda não faz parte dessa comunidade de transformadores, se ainda não se inscreveu no canal, faça-o agora. Não é apenas sobre conteúdo, é sobre encontrar apoio, ideias, um sistema de mentalidade que não apenas nos ajuda a viver, mas a crescer, a florescer, a nos expandir. E eu quero muito ouvir você, verdadeiramente. Deixe um comentário, compartilhando qual dessas estratégias mais tocou a sua alma até agora, e o que você vai começar a aplicar, a manifestar, nesta semana. Suas palavras, sua experiência, podem ser a faísca que acende a chama de alguém mais que precisa dessa luz. Porque, como você já sabe, o conhecimento só floresce verdadeiramente através da ação e do diálogo. Se chegamos até aqui, é porque você tem a coragem de olhar para a sua própria vida com uma honestidade avassaladora e o desejo ardente de transformar. As verdades que compartilhamos até agora tocaram em pilares essenciais: a disciplina do viver em harmonia, a sabedoria de multiplicar sua energia e o poder libertador do conhecimento. Aprofundamos no planejamento intencional e na criação de ativos que trabalham para você, não contra você, mas há ainda mais para revelarmos, para vivenciarmos. A sexta estratégia, e essa, meus amigos, é uma das mais íntimas e verdadeiramente transformadoras, pois ela não muda apenas a sua relação com a energia que te sustenta, mas a sua relação mais profunda consigo mesmo. Mantenha registros pessoais do fluxo da sua energia. Deixe-me ser direto e transparente com você, de alma para alma. Se você não rastreia, se não observa, se não anota o caminho da sua energia, você simplesmente não está no controle da sua própria vida. Ponto final. Houve um tempo na minha vida em que eu vivia no tato, na intuição, na sensação. Eu achava que tinha energia enquanto podia comprar um café ou uma conveniência qualquer, enquanto o fluxo parecia existir. Mas isso não era uma decisão consciente. Era uma reação cega, uma ilusão perigosa. Eu me lembro de uma conversa em que me perguntaram: quanto você realmente gastou com sua alimentação no mês passado? Com a autoconfiança de quem não sabia, eu disse: não sei ao certo, mas não acho que foi muito. E então veio a pergunta que abalou minhas estruturas: mostre-me os números. Foi ali, naquele instante de revelação, que a ficha caiu e a verdade se manifestou. Eu acho significa eu não sei, e eu não sei significa eu não estou no controle. E a ausência de controle é a ausência de paz. A partir daquele dia, tomei uma decisão inabalável. Comecei a registrar tudo, cada manifestação de energia que entrava, cada fluxo que saía, primeiro em um caderno simples, depois em cartões, mais tarde em uma planilha básica. E algo fundamental mudou. Não no volume da energia que eu manifestava, mas em mim, no meu estado de ser. Comecei a ver, com clareza cristalina, para onde estava escoando minha energia de forma despercebida, aqueles pequenos valores que, somados, se tornavam rios e oceanos de dissipação. Eu vi quanto eu realmente manifestava, e mais importante, quanto eu gastava em coisas que na verdade não tinham real importância ou valor para a minha alma, para a minha jornada de crescimento. E o maior ganho de todos, senti-me no controle novamente. E do controle, meus amigos, da mestria sobre si mesmo, brota a paz profunda e duradoura. O rastreamento é a sua consciência em ação. É como um espelho que às vezes pode não ser o mais agradável de olhar, que pode revelar verdades que preferimos ignorar, mas que reflete a mais pura e inegável verdade sobre seus hábitos, sobre suas escolhas, sobre o que você realmente prioriza. E essa verdade, por mais desconfortável que seja no início, te torna infinitamente mais forte, mais livre. Então, o meu conselho mais sincero, que vem da minha própria vivência, é: pegue um caderno, abra um arquivo no seu computador, ou use qualquer ferramenta que ressoe com você, e comece hoje. Anote.
Quanto de energia veio para você este mês? Quanto fluiu para fora? Para onde? O que sobrou? E, crucialmente, o que isso revela sobre os seus hábitos, sobre suas crenças, sobre seus valores mais profundos? Porque a energia não mente. Ela mostra, com clareza absoluta, o que você realmente valoriza, onde sua intenção está de fato. Você pode dizer que seu crescimento pessoal é importante, que sua saúde é primordial, mas se seus registros mostram zero gasto em livros, em cursos em autocuidado e um fluxo abundante em coisas que não nutrem sua alma, a realidade é outra. É por isso que o registro não é apenas sobre controlar o fluxo. É sobre ser consciente da sua própria vida, do seu tempo, da sua essência. E por fim, a sétima e mais profunda estratégia, aquela que transcende o material e toca o propósito mais elevado da sua existência, da sua alma. Pense em termos de legado. Em vez de se perguntar incessantemente: quanto eu vou ter? Quanto eu vou acumular? Comece a se perguntar, com uma profundidade que expande sua alma: o que eu vou deixar para trás? Que marca vou imprimir na tapeçaria da vida? O bem-estar pleno, a verdadeira prosperidade, não se resume a uma aposentadoria confortável ou a uma conta bancária robusta. É sobre a marca que você deixa no mundo, na sua família, nas futuras gerações. Que tipo de cultura da abundância você está passando para seus filhos, para seus netos? Que filosofia de viver e de gerenciar a energia seus descendentes verão em você? Que hábitos de expansão, de consciência, de responsabilidade eles herdarão ou deixarão de herdar? Eu sei que muitos pensam: eu não tenho muito para deixar. Minha vida foi simples. Mas você não precisa deixar apenas um grande volume de energia acumulada. Você pode deixar um sistema, um exemplo vivo, um princípio inabalável. Se seus filhos e netos souberem que você sempre viveu com responsabilidade, que investiu em seu próprio conhecimento e crescimento, que evitou dívidas desnecessárias que aprisionam, que pensou estrategicamente com a alma e a mente, eles já terão herdado algo de um poder imensurável. Esse legado de sabedoria e consciência durará muito mais do que qualquer quantidade de energia material. Lembro-me de uma história inspiradora, a de um senhor simples, um agricultor que não possuía grandes terras ou riquezas visíveis, mas ele tinha cadernos, diários, registros de décadas de plantio, colheitas, despesas e lucros. Quando seus filhos viram aquilo, não viram apenas números em uma folha. Viram um sistema de vida, uma disciplina, uma visão. Viram que o pai não era apenas um trabalhador da terra, mas um pensador, um planejador, um verdadeiro empreendedor da própria vida. E aquele legado de disciplina, visão e amor pela terra transformou a vida deles para sempre, inspirando-os a criar suas próprias histórias de sucesso e propósito. Pense grande. Não apenas como vou sobreviver este mês, mas como construo uma filosofia de vida, uma cultura que me sobreviva e inspire as próximas gerações. Como eu costumava sentir e expressar, o sucesso verdadeiro não é o que você consegue, é quem você se torna no processo. E quando você se torna uma pessoa que vive em responsabilidade com a energia que te sustenta, que flui através de você, você se torna um exemplo vivo, uma luz que guia. E isso, meus amigos, vale mais do que qualquer quantidade de energia material. A verdadeira riqueza não está apenas nas contas, no papel. Ela está no coração, na disciplina forjada com amor, na sabedoria adquirida na jornada, na habilidade de dizer: eu não apenas gastei, eu criei, eu manifestei. Eu não apenas consumi, eu construí, eu plantei sementes. Eu não apenas vivi, eu deixei um caminho iluminado para outros seguirem. E sabe a melhor parte de tudo isso? Essa transformação não exige milhões ou um dom especial. Exige decisões. Pequenas decisões diárias, consistentes, tomadas com consciência. Calcular, reservar, preservar, dar, ensinar, amar. Essa é a fórmula para a plenitude. Então, vamos traçar uma linha agora. Percorremos juntos 7 estratégias poderosas que levam ao bem-estar profundo, à verdadeira abundância.
Do controle amoroso de suas despesas, ao planejamento consciente do investimento em seu ser, à construção de ativos que te libertam dos hábitos diários ao legado que inspira. E agora, o convite final, o passo que sela essa jornada de transformação. Coloque-as em prática, porque o conhecimento sem ação é apenas uma faísca sem fogo. Mas o conhecimento com ação é poder inabalável, a força que move montanhas e cria novas realidades. Chegou o seu momento de agir. O que realmente separa aqueles que apenas escutam de quem realmente muda suas vidas? A reflexão profunda e a decisão corajosa. Você pode assistir a centenas de vídeos, ler dezenas de livros, absorver todo o conhecimento do mundo e ainda permanecer no mesmo lugar, girando em círculos. Ou você pode pausar neste instante, olhar-se no espelho da alma e perguntar, com uma honestidade brutal e compassiva: onde estou agora? E o que estou realmente pronto para mudar, para transformar em mim, a partir de hoje? Eu te convido a fazer exatamente isso agora. Encontre um momento de silêncio, de conexão profunda consigo mesmo. Pegue seu caderno, um papel ou seu telefone e permita-se essa conversa sincera, essa autoavaliação verdadeira. Vamos passar por uma breve jornada de reconhecimento. 10 áreas da sua vida em relação à energia que te sustenta, cada uma com uma pergunta simples. Sua tarefa: avalie-se de 1 a 10. Lembre-se, 1 significa: falho completamente nisso, preciso de muita luz aqui. 10 significa: faço isso de forma consistente e com total confiança, é um ponto forte. Isso não é uma nota de alguém externo, não é crítica ou julgamento. É o seu espelho interno, a sua bússola da alma. E ele vai te ajudar a ver onde estão suas forças mais brilhantes e onde você precisa de um plano de amor e ação para florescer. Anote suas pontuações, uma após a outra. Seja honesto com você mesmo, porque a honestidade é o primeiro e mais poderoso passo para a verdadeira mudança. Vamos lá, sinta as perguntas. Quão confiantemente você gerencia suas despesas mensais, seu fluxo diário? Quão regularmente você separa automaticamente parte da sua energia manifestada, sem sequer pensar nisso, como um ato de amor próprio? Com que frequência você investe na sua própria educação sobre a energia, no seu crescimento, na sua sabedoria? Quão claramente você entende para onde vai a sua energia a cada semana, a cada ciclo? Quão detalhado é o seu plano de manifestações e fluxos para o mês? Você tem pelo menos um ativo que gera energia para você independentemente do seu esforço diário, que trabalha enquanto você descansa? Você tem uma reserva de emergência, suficiente para pelo menos 3 meses de sustento, para sua paz de espírito? Quão livre você está de obrigações que te prendem, de ciclos de escassez? Com que frequência você conversa abertamente e calmamente sobre a energia e o fluxo com sua família, criando uma cultura de consciência? E por fim, quão confiante você está de que está passando uma cultura de abundância, sabedoria e responsabilidade para a próxima geração? Agora, olhe para a sua lista, para a sua alma refletida nesses números. Qual área teve a pontuação mais baixa? Esse é o seu ponto de desafio, sim, mas também a sua maior oportunidade de ouro, porque ao transformar essa única área, ao colocar sua energia e intenção nela, você pode mudar o sistema inteiro da sua vida. É como uma engrenagem vital. Se uma não funciona, todo o mecanismo para, se trava. Mas se você a conserta, se a lubrifica com amor e ação, todo o fluxo começa a se mover, a girar em harmonia, criando novas realidades. Então, aqui está a sua missão, o seu convite sagrado para esta semana. Foque nessa única área que clama por sua atenção e crie um plano de ação simples, mas poderoso. Por exemplo, se for o rastreamento, decida anotar cada fluxo, cada manifestação, cada noite. Se for investir em si mesmo, escolha um livro que te chame e leia por 20 minutos diariamente, como um ritual de nutrição da alma. Se for reservar sua energia, configure uma transferência automática de 10% de cada manifestação que você receber, como um pacto consigo mesmo. Se for conversar com a família, agende um momento de coração aberto para falar sobre a energia,
sem medo ou tabus. Não espere o momento perfeito porque ele não existe. Crie-o. Eu te recomendo. Anote 3 ações que você tomará diariamente ou várias vezes por semana. Pequenas, mas específicas. Pode ser algo tão simples como verificar o saldo da minha energia ou reservar uma pequena parte antes de dormir. O segredo, a magia de tudo isso, é a consistência. Porque pequenas disciplinas, cultivadas com amor e intenção, criam grandes mudanças, grandes transformações. Depois de uma semana, volte à mesma escala. Verifique. A pontuação mudou? Como você se sente? O que ficou mais leve, mais fácil, mais fluido? Onde a confiança surgiu e se expandiu em seu ser? Porque a cada exercício desses, você se torna mais forte, mais próximo da sua liberdade plena, mais próximo do seu verdadeiro e ilimitado eu. E no final, nesta jornada de vida, não há fracasso, não há perda. Há apenas movimento ou pausa. Se você está em movimento, se está se permitindo dar um passo, você já venceu. Você já está no caminho da sua maior manifestação. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada juntos neste momento. 7 estratégias que nos guiam para o bem-estar profundo, para a verdadeira abundância. 7 direções que você pode escolher, honrar e transformar em sua nova realidade. Porque no fundo, o sucesso verdadeiro não é um evento isolado. Não é um número que se alcança. Não é um acaso que te atinge. É um estilo de vida. São hábitos enraizados na consciência. É uma filosofia que pulsa em cada célula do seu ser. E quando você começa a pensar estrategicamente com a alma, a agir com disciplina e a viver com um senso profundo de responsabilidade e propósito, você não está apenas gerenciando sua energia. Você está construindo uma vida. Eu sempre senti em meu coração. Você não pode mudar o passado, não pode apagar o que já foi vivido. Mas você pode, a partir deste exato segundo, mudar o caminho que percorre daqui para a frente. E você pode fazer isso de qualquer ponto da sua jornada, em qualquer idade, com qualquer começo, por mais desafiador que pareça. Tudo o que é preciso é uma decisão de alma. Acredito nisso com todo o meu ser, e acredito em você, na sua luz, na sua força, no seu potencial ilimitado. Lembre-se, você é o arquiteto da sua própria realidade. Seus pensamentos são o projeto divino. Suas ações são as ferramentas poderosas. Sua vida é a obra-prima que se manifesta a cada instante. E cada dia é uma nova chance de assentar mais um tijolo sólido, de adicionar mais um traço de beleza à sua criação. Portanto, seja ousado, seja consistentemente amoroso com você mesmo. Seja alguém que não apenas sobrevive no mundo da energia e da abundância, mas que o lidera com dignidade, inteligência, inspiração e, acima de tudo, com muito amor. Eu te vejo no próximo vídeo. Temos mais trabalho pela frente e, acredite, ainda mais vitórias, mais expansão e mais luz a conquistar juntos.